Paz, Flavinha. Paz, Jéssica. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Paz para vocês todos. Paz, meu querido Márcio Ribeiro, o homem que canta e agrada os ouvidos de Deus. Pastora Keila. Paz, Jéssica, Gleidson. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Pastora Bárbara. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Tamires, boa noite, paz, querida. Saudade de você, saudade da sua família linda na igreja. Pastora Bárbara, paz, Marluce, Deus abençoe. Fátima Azevedo, saudade, Fátima. Pastora Monique, Deus abençoe. Pastor Tiago, Deus abençoe. Vamos lá. Tantas novidades, né? Deus abençoe vocês. Bem-vinda em nome de Jesus. Pastora Isabela, pastora Jéssica Cristina, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Saudade de vocês. Paz, pastor Tiago. Ô, Beleza? pastora. Paz, tudo jóia? Agora nós vamos nos organizar aqui para todo mundo ficar enxergando tudo. Tudo bem. Pastora Monique já está aí, né? Eu quero só acertar aqui. Yasmin, querida, Deus abençoe você. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Se o telefone cair, eu pego. Deus abençoe vocês todos que já estão aqui conosco. Nós vamos terminar, né, pastor Tiago, que começamos ontem. Hoje a senhora vai estar aí, né? Agradecendo por ontem, nosso Deus. Sei que não foi tão simples assim. Shirley, boa noite, paz, querida. Deus abençoe. Quero agradecer vocês, Karen, Vinícius, Deus abençoe, em nome de Jesus. Adriana, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shirley Vieira. Shirley, sua mãe melhorou mais? Você deu aquele remédio para ela? Que você tinha falado comigo que ela ia tomar? Melhorou? Quem que é? Eu não consegui ler, Yasmin. Acabou de falecer uma prima. Fátima Vidotti, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Shirley, você deu o remédio para sua mãe? Que ela precisava tomar para acabar de sarar? Tudo bem, pastor Tiago? Tá frio? Graças a Deus, tá um pouquinho frio. Aqui tá muito. Aqui tá muito. Né? Tá, e a mãe da Shirley já tá ótima, graças a Deus. Era só um remedinho mesmo, já ficou boa. Pastor Tiago, ontem meu conselheiro, pastor Leandro Mourão, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Olha aí a Fátima te desejando boas-vindas, pastor Tiago. A paz, Fátima, tudo bem? Aí online. Caiu, mas ela não vai ficar caindo, não. Hoje ela vai ficar boa, porque ela ficou boa o dia todo. Né? Ontem pastor Tiago falou alguma coisa aqui sobre família, citou o exemplo de José, né, pastor Tiago? Vamos Isso. só retoma aí comigo, porque eu não consegui assistir. Ei, meu querido, Deus abençoe Ivanete, Leandra, Alisson, Lorena, Ana Luísa, Deus abençoe a pastora Bárbara, Wesley, Helena. Retoma aí comigo, pastor. Pastor, se a senhora quiser levantar um pouquinho o seu celular, só dá dando para ver quase que dos seus olhos, aí Melhorou? tá melhor. Mas você está me vendo inteira? Agora tá melhor do que tava no início. Porque eu não estou vendo, mas eu não estou me vendo, não. Mas se Não? vocês estão me vendo, para mim tá bom. Tá bom? Bom, aqui tá tranquilo. Como é que tá aí, irmãos? Gente, vocês estão me vendo inteira? Porque eu só estou vendo meu olho. Sônia Marisa, seja bem-vinda. Um calor agora, né? Sônia, vocês estão me vendo aí, gente? Dá um ok. Alisson, você está me enxergando inteira?
Deus inteiro assim, o rosto, né? Tá um pouquinho escuro. Um pouquinho escuro. Um É. minutinho. Escuro. A gente consegue. Tá longe, mas deu. Sarou? Tá melhor. Mas vocês estão me vendo inteira? O rosto inteiro? O rosto, eu tô vendo o rosto inteiro. Ah, então tá. A Bárbara falou que tá também. Eu só tô vendo meu olho, tem problema não. Eu já me conheço, eu posso ver só meu olho. Miriam Lane, tá ok, Miriam Lane? Então tá bom. Então vamos retomar de onde nós. Ontem eu sei que você. Mas ainda falta aqui 5 minutos antes da gente retomar. Jéssica, o rosto tá ok? Então tá ok. Pastor Leandro falou que tá ok também. Pastora Keila, graças a Deus. Alisson, Deus abençoe vocês. Cadê a pastora Monique, pastor Tiago? Tá aqui do lado acompanhando. O pastor Cristiano está lá embaixo, vai começar a orar agora, Pois é. né? Mas se 2 já está apertado, 4 ia ser mais engraçado. Nós vamos arrumar umas coisas mais modernas, né? Para Com resolver isso. certeza. Faltam 5 minutos. Irmãos, aproveitem que ainda temos aí 5 minutos pela frente. Convidem as pessoas que vocês sabem que tirarão proveito, que precisam estar aqui. Lucimar Rodrigues melhorou? Graças a Deus. Deus abençoe. Daniane, minha querida Daniane, Monique está rindo, porque realmente está 2 aqui. Eu não estou me vendo. Se vocês estão me vendo, para mim está ótimo. Tá ok, Jéssica? Tá. Então, graças a Deus. Aproveita, irmãos, ainda temos aqui 5 minutos. Convidem alguém para estar conosco aqui, né, pastor Tiago? Isso, vamos compartilhar. Continuamos o tema, Pode falar. continuamos o tema de ontem? Vamos embora. Eita. Carla chegou aí, Marlon então está por aí também, Davi, a paz do Senhor, Lucimar Rodrigues. Cadê o povo dos levitas aí, pastor Tiago? Bora. Pastora Monique, chama o povo aí, compartilhar, os irmãos, se cada um compartilhar aqui, já vai ser, nós vamos conseguir alcançar muito mais pessoas aqui com essa live de hoje, com essa palavra de hoje. Isso mesmo. Amanhã é domingo, dia de congregar. Irmã Maria Veni, Deus te abençoe. Muitos estão congregando só, né, pelas redes sociais, por várias razões. Muitos não irão à igreja. A igreja tem culto com um número muito reduzido de pessoas. Mas todos vocês já devem saber de cor do horário de culto. Fala aí, pastor Tiago. Domingo, às 10 horas da manhã e às 18 horas. O culto vai ser transmitido e o culto das 20 só no templo mesmo. Amém, isso aí. Aldair acabou de chegar com a Esther, Bernardo, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, cada um de vocês. Irmãos, Deus tem cuidado de nós, né, pastor Tiago? Deus tem nos Graças a sustentado. Deus. Nós temos Hoje, visto... Fala. Nós temos visto em todo o tempo a provisão de Deus, né? É uma palavra que vou chamar de senhora mesmo, tá bom? É uma palavra que foi liberada do altar e que Deus não deixaria faltar nada. E essa é uma palavra que, né, tem sido declarada todas as vezes, todos os dias, de que Deus é Deus provedor. E que, de fato, há essa certeza no nosso coração. Nós temos visto milagres todos os dias, temos ouvido milagres de que Deus não tem deixado faltar nada. E nós cremos que assim será durante todos os dias até a sua volta. Amém, é verdade. Eu estava conversando com a Shirley, está até aqui conosco, e ela me mandou foto das coisas que chegaram na casa dela. O cuidado de Deus com ela, como tem sido com cada um de nós. Não só da SEAP, mas o cuidado de Deus com todo aquele que tem buscado o Senhor, que tem clamado a Ele. O cuidado de Deus com todo aquele que tem entendido que a nossa confiança está firmada no Senhor. Que para estes momentos, para este tempo que nós estamos vivendo, a nossa fé, a nossa confiança está firmada no Senhor. Né? A Shirley falou que está tudo bem, graças a Deus. Né, Shirley?
Graças a Deus. Então, são 9 horas em ponto. Quero pedir ao pastor Tiago que comece essa live fazendo uma oração, colocando nas mãos de Deus esse tempo que estaremos aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais essa noite, por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, para poder falar um pouco mais do seu amor, sobre este tema que Amém. tem tocado muitas vidas, tem tocado muitas famílias, que é relacionamento familiar. Pessoas são Amém. difíceis, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para quebrantar corações, o Senhor é poderoso para transformar famílias que hoje talvez estão sofrendo, mas que estão recebendo a palavra do Senhor e recebendo a Amém, Senhor. paz e, acima de tudo, a provisão e a alegria e a fé no seu Amém. coração nestes dias. Em nome de Jesus, Amém. amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero cumprimentar aqui a irmã Graça, a irmã Maria Veni. Quero cumprimentar aqui cada uma das irmãs, dos irmãos que são pilares na nossa igreja, que são as pessoas que têm um carinho, com quem nós temos um carinho muito especial, né? Talvez eu vá me esquecer de alguma das irmãs, irmã Iraci, irmã Leni, né? Pastora Cecília, Batista, a mãe do Isaac, esqueci o nome dela, a matriarca da família Godoy. Quem mais, pastor Tiago? Da melhor Irmã, idade. irmã Cristina, né, nós visitamos A algumas Jéssica vai pessoas. lembrar todas agora. Fala aí, É, Jéssica, coloca, nos ajuda aí. irmã, a tia Agripina, que Tia acabou de chegar. Agripina, Ei, tia Agripina. Lúcia Policarpo, irmã da tia Agripina. Eu amo. Patrícia, Deus abençoe você e o Alto Veracruz, em nome de Jesus. Deus abençoe muito, né? Deus abençoe cada um de vocês. E antes de entrar na palavra, e se não der tempo de eu falar tudo que eu quero hoje, porque nós vamos terminar no horário de sempre, eu pedi ao pastor Tiago, e semana que vem, se os meus filhos puderem, os três não tem jeito, um de cada vez, né? Ou pelo menos um deles, eu quero até compartilhar com vocês também as experiências deles, que assim como o pastor Tiago, nasceram no lar evangélico. E uma coisa que eu sempre cito na igreja, os irmãos que estão me ouvindo aqui, que são da nossa igreja, se lembrarão disso agora, é o privilégio que, assim, ele, como várias outras pessoas, tiveram de crescerem no lar onde a palavra de Deus foi anunciada desde pequeno. E nós vamos começar comentando com vocês que estão aqui. Pastor Ronaldo também teve esse privilégio, pastor Isabela, pastor Cristiano, alguns de vocês que tiveram esse privilégio de crescerem no lar, que tiveram por base a palavra de Deus. E peço ao pastor Tiago que comente conosco, pastor, como é que foi a sua infância, a sua criação. Pastora Gisele, seja bem-vinda. Rosângela, seja bem-vinda. Cada um de vocês, sejam bem-vindos aqui. pastora, como a senhora acabou de dizer, eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão, é, família toda cristã. E eu tive a honra, né, por Deus, de ser batizado com o Espírito Santo aos 8 anos de idade, ser batizado nas águas. Eu lembro até hoje, dia 1º de maio de 2000, eu tinha 10 anos de idade. Então, e cresci e me envolvi muito rápido. Eu abracei esse compromisso, essa vontade de estar, né, fazendo a obra. Com 15 anos, nós já trabalhávamos com jovens, aconselhando jovens, e desde então, nessa caminhada aí de 30 anos já, 30 anos de idade, nós temos caminhado, né, na presença de Deus, com conselhos, né, dos meus pais, da minha mãe, contei aqui ontem da minha avó, então assim, dos meus avós, todos eles de lar cristão. Então assim, eu abracei, nós tivemos a oportunidade de abraçar mesmo esta, é, esse privilégio, esta honra, mas essa responsabilidade também que era de falar do amor de Deus. Eu me lembro de algumas vezes eu era assim, igreja, eu gostava muito, né? Eu sempre queria estar na igreja, até como hoje mesmo.
Eu lembro do meu pai, por volta de 14, 15 anos, e meu pai virava para mim e falava assim: Tiago, pelo amor de Deus, você é um adolescente, você tem que aproveitar a sua adolescência, você tem que ir sair pra rua para jogar bola. Sempre fui muito caseiro, era casa, escola, escola, casa, casa, igreja, igreja, casa. E ele falava: Tiago, você é muito novo a poder abraçar essa responsabilidade. Você para um pouco, você tem que descansar. Você fica nervoso com tudo isso. Mas eu falei com ele, falei: pai, eu gosto. É uma coisa que eu amo. Eu amo estar na casa de Deus. Eu amo fazer a obra de Deus. Então, assim, foi essa trajetória toda ela desde a minha infância, que hoje, graças a Deus, nós permanecemos neste caminho, né? Bem, e qual a importância, pastor Tiago, para que tem muita mãe, muito pai, muita gente que cuida de crianças aqui, se hoje você entende que se você não tivesse sido criado na casa de Deus, hoje talvez você não seria como você é na presença de Deus, talvez você não tivesse o amor que você tem hoje. Nosso pastor acabou de chegar aí, Deus abençoe. Pastor Isabela fará uma live comigo também para Com contar o certeza. testemunho dela. O testemunho dela é tremendo, porque ela teve uma época que ela morou dentro da igreja. Então, ela também tem muito para nos ensinar, né? Então, hoje, você acha que se você não tivesse sido criado dessa forma, você teria o amor que você tem pela casa de Deus? Pastora, talvez não. Talvez eu não tivesse tido a oportunidade de experimentar desde criança. Foram várias experiências. E hoje assim, eu falo com alegria no coração de poder ter tido uma experiência com 8 anos de idade com o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro exatamente desse momento. Eu participava do Ministério de Louvor, era um culto de domingo, e eu lembro que foi até, né, família evangélica era tudo em família. E a minha tia, pastora Rosângela, na época ela foi pregar e eu atrás da bateria ali orando, 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 e de repente foi aquele fogo do Espírito Santo, aquela unção. E eu acredito Aleluia. que se eu não tivesse tido esses ensinamentos dos meus pais, a minha mãe, né, meus pais sempre ali ensinando, e meu pai falava assim: vocês não vão deixar de ir, vocês vão porque é o melhor caminho, vocês vão, Glória a vão, Deus. vão estar nesse caminho. E eu acredito que talvez eu, Tiago, falando, se eu não tivesse tido esse encontro com Deus ainda criança, eu acredito que eu teria perdido um tempo muito grande. E poder recuperar esse tempo, essa oportunidade, talvez ou seria difícil ou seria impossível, né? Há um tempo, eu creio, eu acredito nisso, há um tempo, né? Talvez a pessoa hoje Amém. ela não teve essa oportunidade de crescer no lar cristão, crescer num lar evangélico, e pensar assim: poxa vida, será que eu não vou ter uma experiência com Deus? Será que eu não vou ter uma, uma vida com Deus, né? Como a própria pastora Isabela, os seus filhos, pastor André, a pastora Priscila, que está aqui chegando também, que correu Verdade. ontem, da live aqui, mas a Mas Lídia, né? semana que vem ela vai fazer. Então já Semana já que está vem tem marcada. pastora Isabela, tem pastora Priscila, tem pastor André, e se bobear ainda tem a Lídia e o pastor Ronaldo. Olha aí. Um de cada vez. Então, eu acredito que Deus tem um plano, né, na vida de cada um. Não é um tempo perdido. Deus tem um propósito, eu creio nisso. Eu me sinto realmente privilegiado de poder ter nascido, crescido e estar caminhando até hoje em um lar cristão. E com isso, pastor Tiago, uma coisa que, inclusive, tem muita gente aqui do Ministério Infantil nos assistindo agora, é a importância, né, da gente ter um Ministério Infantil estruturado. Imagina, gente, talvez 90
90% das crianças que nós temos hoje, pastora Priscila, é É, engraçada, eu né? tô vendo aqui. Eu fui ler, me deu vontade de rir aqui. 90% das crianças que, inclusive, estão dentro das igrejas também, nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo assim. Você pode contar? Você já era levita? Você já tocava? E como aconteceu o seu batismo com o Espírito Santo? Entre em detalhes aí. Como assim, eu sempre gostei de me envolver, então eu sempre chegava na igreja, dentre as outras crianças, eu sempre sentava no primeiro banco e a minha experiência foi assim, eu sempre cheguei, sentava no primeiro banco e eu ficava olhando era até um diácono na época, hoje ele pastor, ele tocando bateria. E ele começou tocava bateria ali e eu arriscava, tá, aquela coisa toda. E eu comecei a me envolver no Ministério de Louvor, ainda bem novo, aí com os meus 8, 9 anos. Só que assim, eu só fazia aquele barulhinho, né? Literalmente só fazer barulho na bateria. E, passou um tempo, passaram vários bateristas lá, e eu comecei a aprender, olhando ali, olhando, fui lá sozinho, fazia aquele barulhinho depois do culto, coisa que tem alguns pastores que até não gostam, dá cerca lá para não ter o barulho. E eu ficava lá quietinho lá, enquanto todo mundo conversava, e comecei a pegar o instrumento, e comecei a aprender sozinho mesmo, depois de algum tempo fiz aula. Mas nesse dia da minha experiência com o Espírito Santo foi assim, algo tremendo, algo sobrenatural mesmo, né? Minha tia foi pregar, a pastora foi pregar, e ela sempre também muito usada por Deus, ela tem esse ministério até hoje de batismo com o Espírito Santo, de ensinamento também, e ela falou, quem quer receber? E chamou as pessoas lá na frente, só que eu era um pouco tímido, né? Falei, eu vou ficar aqui atrás da bateria, escondido, sem que ninguém me veja. E ali eu falei, Deus, eu quero isso, eu quero o que as pessoas falam, eu quero ter essa experiência com o Senhor, eu quero viver isso com o Senhor. E ali foi algo, né, para quem já sentiu isso, eu comecei a sentir um calor muito grande atrás daquela bateria, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, falei, gente, mas os ventiladores estão ligados, as janelas estão abertas da igreja, que calor é esse, literalmente, né? A bateria ficava Glória a perto do Deus. altar, e eu falei assim, que calor é Glória a este? Deus. E ali eu comecei a chorar, e eu senti ali o Espírito Santo, e tem muita gente que fica com medo, e fala assim, nossa, será que eu estou falando besteira? Será que eu estou sendo batizado mesmo com o Espírito Santo? E ali eu comecei a falar em línguas ali, eu fui batizado com o Espírito Santo naquele momento, e foi assim, nunca mais eu esqueci ou vou esquecer essa experiência com Deus. E a Bíblia é clara com isso, quando nos ensina, e falando sobre família, é bom que nós comecemos a preservar e a nos preocupar com isso dentro das nossas casas, mesmo estando em quarentena, que as nossas crianças precisam aprender, elas precisam ser ensinadas no caminho que elas devem andar. Vocês estão me vendo? Está tudo bem aí? Tá para me ver? Está me vendo? Eu só Tudo estou vendo certo. minha testa. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante. A Isabela, nossa neta de 6 anos, ela chegou, na hora do almoço, ela foi olhar o que tinha de almoço e tinha panqueca. E ela, na véspera, tinha falado com a Lídia, mãe, eu nunca comi panqueca, eu quero provar panqueca. Só que eu não sabia de nada disso e já era panqueca mesmo. O cardápio ontem era panqueca, mas eu não vou entrar em assunto de comida hoje não, tá, gente? Porque a canjica e o arroz doce estão rendendo até agora. E aí, quando ela chegou quando ela viu a panqueca, a Lídia falou com ela assim, olha, minha filha, o cuidado de Deus, você queria panqueca e hoje tem panqueca. Ninguém sabia da conversa. Foi uma conversa só dela com a Lídia. E quando o cardápio ontem, quando eu pus a mesa, era panqueca. E eu falei com ela assim: tá vendo, Isabela? Deus cuida da gente até nas coisas pequenas. Né? Obrigado por que a Priscila falou. E pastor Tiago? Vamos ler. Peraí. Obrigado, mãe,
por me obrigar a ir à escola bíblica mesmo sem querer. É porque eles. Essa Priscila é uma gracinha, é porque eles acordavam cedo para ir para a escola dominical, né? Então, e o que que acontece? Aí ontem mesmo de manhã, o Ian, que é nosso neto mais velho, ele vai fazer 13 anos, ele ele me chamou no WhatsApp e falou: vó, eu estou num grupo e nesse grupo que eu estou fala que Jesus vai voltar hoje. Será que é verdade? E muito preocupado porque estava num grupo que falava sobre alguma coisa sobre isso, e ele tem muita preocupação em não perder a salvação. Ele já entregou a vida dele para Jesus e ele tem muita preocupação com isso. A pastora Marilene Parreiras acabou de chegar aqui, é uma pessoa que me ajudou muito quando as crianças eram pequenas. Nós ficamos juntas, moramos juntas durante um tempo, nossas famílias com as crianças, e pastora Marilene se lembra, né, ainda na quadrangular do bairro Amazonas, na década de 80, quando as crianças, quando os meninos nasceram, eu ia para a igreja com os três, a Lídia chorava muito na igreja. Pastora Marilene, com certeza, é a única presente aqui que vai se lembrar disso, mas mesmo sendo difícil, gente, mesmo sendo difícil, porque eram três pequenos, e o tempo que, por nós sendo pastores, Felipe Raidan, seja bem-vindo, meu querido, em nome de Jesus. Nós, sendo pastores, a nossa tendência é ficarmos na igreja muitas horas seguidas, não termos pressa, somos os primeiros a chegar. Continua ok a imagem, pastor? Meu celular resolveu escorregar aqui, mas Tá voltou. certinho. Né? Nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. A vida inteira nós fechamos a igreja como fazemos até hoje, né? Quero cumprimentar a Michele, que está aqui conosco, a Hélia, sogra e cunhada do pastor Tiago. Né? Então, pastora Marilene deve se lembrar disso, quando, na hora que o culto estava quase acabando, o André, que era o maior, já estava chorando, a gente ia lá para trás, a Priscila ria, eu já brincava muito, a Lídia ainda era muito bebê nessa época, e não era fácil, irmãos, não era fácil, gente, ir para a igreja com três crianças, não era fácil. A Priscila hoje está animada, graças a Tá. Deus, né? Não era fácil ir para a igreja com três crianças, não era tão simples assim, porque a distância sempre era muito grande. Mas eu estava ali, como nós vemos hoje aqui, né, pastora Isabela, pastora Bárbara, cada um dos irmãos que estão aqui, Lohane, Rodrigo, eu não vou me lembrar de todas as crianças agora, a Lilian Campos, que está aqui também, esposa do Rafael, né? Quantas pessoas, Júlia também está nos assistindo, Esther, graças a Deus. Quantos de nós fazemos isso hoje para que possamos ver mais tarde, quando ficarem do seu tamanho, o tamanho desses meninos que foram criados dentro da casa de Deus? Como é bom a gente ver que valeu a pena, né? E você se batizou com quantos anos, pastor Tiago? Com 10 anos, no dia 1º de maio de 2000. Com E, 10 anos. você falou uma coisa, pastora, levar a criança a conhecer a Deus, a conhecer quem é Deus de fato, isso marca a vida da criança. É Isso, verdade. eu lembro de uma outra experiência, se você me permite compartilhar aqui. Eu lembro de uma vez, ainda pequeno também, talvez uns 11 ou 12 anos, meu pai, ele sempre trabalhou durante o dia, e meu tio tinha levado uma Coca-Cola pra gente. Minha mãe estava costurando, é, meu irmão mais novo e eu em casa. E eu fiquei doido para tomar Coca-Cola, queria muito tomar. Só que eu fui lá, tentei abrir a tampa dela e nada. Meu irmão mais novo tentou, nada. Minha mãe tentou, nada. Pegou o pano na tampa, tá, aquela coisa toda, nada. Passou um pouco, eu deitei no sofá, voltei pro sofá. Eu falei assim: quer saber? Eu vou tomar Coca-Cola. Eu quero tomar aquele refrigerante. Eu olhei bem para a garrafa. É algo até engraçado, mas foi uma experiência com Deus que me marcou. Eu olhei Amém. bem para aquela garrafa e falei assim: em nome de Jesus, eu vou abrir essa garrafa. Na hora, quando eu peguei, sem esforço nenhum, depois que eu orei, eu peguei a tampa, torci, a garrafa abriu.
E aquilo Amém. é uma experiência também que me marcou, sabe? Então, os pais que estão aqui, que estão nos assistindo, levem as suas crianças a terem experiências com Deus. Porque Amém. isso vai ficar gravado, isso vai ficar guardado na memória por, né, Verdade. até. E pode ser uma coisa simples, mas esses dias para trás sumiu alguma coisa, a Priscila vai lembrar, e a Isabela falou assim: não, quando some alguma coisa, minha avó ora e Deus fala com ela onde é que está. Então Deus vai falar com a gente. Então eles crescem tendo nosso exemplo, né? Então isso serve para você que é adulto. A gente tem falado muito sobre isso durante a semana, sobre como nós somos dentro de casa, sobre a nossa postura, aquilo que fazemos dentro de casa que as crianças veem. Então, na hora que sumiu, foi a chave do carro da Priscila, ela falou assim, não, minha avó, quando some alguma coisa, ela ora. Então, é só orar que Deus podia ficar. Só que ativar a fé nas crianças é um dever dos responsáveis, é um dever. E às vezes, irmãos, eles não veem essas coisas em casa e por isso eles vão crescer sem saber de nada. Se os seus filhos não virem vocês orando, lendo a Bíblia, orando para comer, orando para dormir, se eles não ouvirem vocês escutando músicas evangélicas, músicas que falam da palavra de Deus, se eles não entenderem o que é jejum, como que eles vão amar a casa do Senhor? Como que eles vão amar? Eu não sou dessa época, não sei você, mas sei que a pastora Isabela é de uma época em que a mãe dela ia para o monte. Se tem alguém aqui que não sabe, a maioria de nós que estamos aqui hoje somos evangélicos, né? Eu lembro da pastora Isabela me contando que ela ia para o monte com a mãe dela e não tinha esse negócio, não, que eles iam e passavam muitas horas ali orando. E isso foi um dos maiores fatores para a pastora Isabela ser, como as irmãs dela também, né, como a Ju e a Patrícia, serem hoje mulheres de intercessão, mulheres de oração, porque foram criadas assim. Concorda? Sim, isso marca. São experiências, são fatores que determinam mesmo a fé das crianças. E exemplo, como você mesmo disse, o exemplo é dentro de casa. É verdade. Eu enxergava, eu via a minha mãe de joelhos orando, e eu ia lá e ajoelhava ao lado dela. Eu vi o exemplo, né, dos meus avós, do meu pai, dos meus pais orando, agradecendo a Deus. E isso marca mesmo, isso traz na lembrança raízes, princípios que foram gravados na infância e com certeza os nossos filhos eles irão ver, enxergar esse legado que é passado de geração em geração. Amém. Aí a pastora Isabela falando, minha mãe é guerreira assim como meus avós. E é o que você está falando. É um legado de geração para geração. Né? Outro dia eu me emocionei muito. Eliane Barbosa, seja bem-vinda. Pastor Ronaldo José, que também vai contar o testemunho dele para nós aqui. Né? Nós vamos aos poucos, um de cada vez. Lembrando a vocês que a partir de semana que vem a nossa live não será mais todas as noites, será apenas nas... Fala aí, pastor. Segundas e quintas-feiras, às 21 horas. Nas Isso. quartas, os cultos serão transmitidos às 20 horas, que é o horário, né, do culto oficial. Isso, isso. Então, só para você ir gravando aí. E isso, essa live de hoje, irmãos, ela cabe a todos nós aqui, ela é apropriada até para quem não tem filhos, porque quem não tem filho tem sempre alguma criança por perto. Graças a Deus, todo mundo que tem Deus no coração gosta de criança, porque quem não gosta de criança está afastado de Deus, né? Não, ninguém é obrigado a ter filhos, mas não gostar de crianças é outra coisa bem diferente. Então, é uma característica inerente àquele que tem Deus no coração, é entender que se nós queremos as coisas do céu, se nós queremos entrar no céu, nós precisamos ser como as crianças. E hoje, essa live é para motivar você que tem filhos pequenos, filhos pré-adolescentes, filhos adolescentes. Há um ditado que não é de acordo com a palavra de Deus, que fala
filho criado, trabalho dobrado. Graças a Deus, isso não é uma realidade para quem leva a vida cristã a sério. Graças a Deus, está aí o pastor Tiago, só agora aqui. Quantos exemplos nós temos? Pastor Tiago, pastora Priscila, pastor André, pastor Isabela, pastor Ronaldo, pastor Cristiano, pastora Jéssica, que está aqui conosco, né? Menina tão nova, já formou, fez um curso de Direito e fez um curso com excelência. Quantos estão aqui e que não viveram essa maldição que filho criado é trabalho dobrado? Só que nós precisamos entender que Deus ele nos chama, não é para uma placa de igreja, que Deus não está tão preocupado como muita gente acredita com os debates teológicos. Tem tanta gente discutindo coisas e tanta gente brigando por coisas que não levam a nada. Pessoas que discutem por causa de doutrina, se pode isso, se não pode aquilo, se pode batom, se não pode, se pode barba, se não pode. Tanta coisa que não leva a nada e tanta gente perdendo um tempo tão precioso, como a Karen, que está aqui agora, aprendendo para ensinar o Davi, como a Carla aprendendo para ensinar o Davi dela também, como a Shirley para a Giovana, como a própria pastora Isabela, aprendendo para ensinar a Sofia, como a pastora Bárbara, aprendendo para ensinar a Helena, e assim sucessivamente, tantas crianças da nossa igreja, da igreja da pastora Priscila também. E o que eu aprendo com tudo isso? O que nós todos podemos aprender? Você que é avó, você que é avô, você que é tio, tia, mesmo você que não tem uma obrigação de cuidar de uma criança no cotidiano, mesmo você que não tem uma obrigação de estar com uma criança todos os dias, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus para suas crianças. Havia um costume no meio do povo judeu, eu já até comentei isso com você, pastor Tiago, que quando as crianças eram bem pequenas, eles pegavam a Bíblia e passavam mel na capa da Bíblia, na Torá, né, no Antigo Testamento, nos livros de Moisés, na Torá. Tem até uma Torá aqui na minha frente, amanhã eu pego, se eu for pegar, ela vai cair, o celular vai cair. Amanhã eu mostro a Torá para vocês aqui. E os pais passavam mel na capa da Torá e davam para as crianças lamberem, para eles entenderem que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, para eles entenderem a riqueza de ser criado com a palavra de Deus, para eles entenderem, valorizarem. Vamos ver aqui agora, quem está aqui agora que foi criado na escola bíblica dominical, que estudou na escola bíblica dominical, fala um eu aí. Pastora Priscila já avisou, com certeza, né, pastor Tiago? Que horas que era a escola dominical na sua igreja? Todo domingo, às 9 horas da manhã. Só que eu preciso confessar uma coisa. Lá vem. Eu não gostava de ficar na escolinha das crianças. Por quê, pastor Tiago? Eu queria ficar com os adultos, no culto adulto. Uma criança precoce, eu te entendo, né? Pois é. Então, aí, ó, então ele fica aí, ó, pastora Isabela já avisou que ela vai, ia, né? Pastora Priscila, eu lembro como se fosse hoje, acho que a Adrianinha hoje não está aqui, não. Flavinha também, com as irmãs. A Adrianinha está por aqui, gente? Não vi a Adrianinha. Se tiver com eu aí, para eu saber, a Adrianinha, que todas as noites está aqui conosco, e a Sônia Faeda também, que todas as noites está aqui conosco, mas acho que hoje nenhuma das duas estão. De pequena, Gabriela, seja bem-vinda, querida. Saudade de você, linda como sempre. Adrianinha, eu saía de casa, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, para ir para a igreja era muito longe, e eu arrumava a sacola com as coisas das crianças, eu colocava tudo. Pastor Isabela, pelo jeito, também não gostava da sala dos pequenos, não. Esse povo de oração é engraçado. E aí eu levava tudo, e quantas vezes eu dei aula na escola dominical, o Marlon também foi criado na escola dominical. Eu dei aula na escola dominical com a Lídia no colo, com a Priscila do meu lado, e assim que acabava a escola, a Adrianinha pegava as crianças, ou a Sônia Faeda, e cuidava das crianças até o culto acabar. Porque, na verdade, a gente chegava na igreja às 7 horas da manhã e só saíamos 12:30, 1 hora, o que não mudou muito para muita gente aqui. Não mudou muita coisa, não. Não, continua assim. Pastora Priscila continua chegando cedo e passando o domingo. A nossa alegria no domingo é estar na casa do Senhor.
não é É verdade? verdade. Às vezes de 9 às 9 da noite, ou até fica até De mais um 9 à pouquinho. meia-noite. É, Aí, tem ó, hora a não. pastora Priscila avisando que o culto dela é às 7 horas da manhã. Então, amanhã começa cedo. E essa live hoje, irmãos, é para tratar sobre isso. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Quem sabe esse versículo de cor, referência aí? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Porque aí, quando ela for grande, quando ele for um adulto, ele jamais vai se esquecer. Se hoje o Ian, meu neto mais velho, tem o temor a Deus que ele tem, é porque ele é ensinado no caminho do Senhor. Se hoje ele está preocupado com as coisas de Deus, foi muito bonitinho ele me chamando no WhatsApp ontem, falando, vó, eu estou num grupo aí de jogos, eu não vou falar o nome, porque eu não vou fazer propaganda aqui, e tem uma pessoa nesse grupo falando que Jesus vai voltar hoje. Será que isso é verdade, vó? Né, como eu estava dizendo no início. Para a pastora Bárbara, pôs aí o Provérbios, né? Então, quando eu falei, não, Ian, é mais alguém falando com. Não, aí ele me perguntou assim, vó, e essa pessoa está blasfemando? Porque se Jesus não volta hoje, essa pessoa está blasfemando? Eu falei, ô, Ian, é mais uma tolice dessa pessoa do que uma blasfêmia. É mesmo, vó. Então, Deus tenha misericórdia dele. Pastor Tio Cristiano colocando aí, ó, Provérbios Provérbios 22, 22, 6. 6. Anota aí, povo, Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Essa Priscila. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Priscila, você é uma bênção. Quando eu estava grávida da Priscila, eu recebi um profeta na igreja onde eu pastoreava. E esse profeta, ele pôs a mão na minha barriga, ele veio dos Estados Unidos, ele nem falava português, e ele falou assim que a Priscila seria sempre a minha alegria. Então, está explicado, né? Eu me saí bem, porque está explicado. Ele profetizou que a Priscila seria sempre a minha alegria, que ela sempre teria o dom de alegrar as pessoas em volta dela. Está explicado. Né? Raquel Costa, seja bem-vinda. Então, irmãos, que nessa noite, vocês todos que têm, eu só não sei referência, pastor Flavinha, eu sei Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Sei que hoje Não está uma entrega não, lavação de Flavinha. roupa, tá uma lavação de roupa, né? Então, vamos aproveitar, mesmo você que não tem filho, mesmo você que optou por não ter filho, não é pecado não ter filho. Eu não vou entrar em doutrinas teológicas, em debates teológicos, tem muita gente para fazer isso, tem muitos doutores para fazerem isso. A nossa questão aqui é ensinar as crianças à sua volta. Se você não tem filhos, tem alguém que você pode ajudar e instruir essa criança no caminho do Senhor. Que nesta noite, eu terminar essa live, nós, antes de orarmos pela nossa nação, orar, pedindo a Deus que o Senhor derrame sobre nós a presença dEle, que o Senhor abençoe os cultos de amanhã, que o Senhor sare a nossa terra. Nós queremos de verdade que Deus é poderoso, é o único que tem poder, porque toda hora sai o nome de um remédio, toda hora a gente ouve falar alguma coisa, toda hora uma vacina, um tratamento, mas eu entendo que até o momento que continuará assim, o que mais tem, o único que tem poder para mudar a história da nossa nação, para diminuir o número dos mortos, para parar com essa mortandade, é só o Senhor, é só Deus. Assim como eu entendo também que existem valores que precisam ser imbuídos, inculcados nas nossas crianças, que são os valores que vêm de Deus. Não estou falando aqui de doutrina de igreja, de placa de igreja, se é católico, se é espírita, eu estou falando de Deus, do poder de Deus na vida das crianças, como o pastor Tiago, que foi batizado com o Espírito Santo muito cedo, como os meninos que estão aqui dando testemunho, o privilégio que eles têm, que muitos de nós não tivemos. Eu não fui criada num lar com muitos princípios bíblicos, como muitos de vocês aqui também não. Então, cabe a nós que hoje temos o orgulho de conhecer a Deus. Eu não estou dizendo de placa de igreja, o orgulho de ter Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos que as nossas crianças, que os nossos adolescentes entendam a grandeza de ter Jesus. Irmãos, eu estou falando do Ian porque o Pedro ainda é muito pequeno,
o Pedro tem só 3 anos, mas também já ora, a Isabela tem 6 anos, mas o dia que eu vi o Ian, com 12 anos na igreja, tendo uma experiência com o Espírito Santo, e ele chorando na presença de Deus, não tem nada dessa vida que pague ver uma criança que você ama, um adolescente, tendo uma experiência com Deus. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi com a minha família, foi ver o Ian sendo tocado pelo Espírito Santo e em lágrimas ali, de se derramando na presença de Deus. Mas para isso acontecer, há um propósito, há tudo em casa que ele aprende, o que ele vê, o temor a Deus que ele vê em coisas simples. E isso ele tem gosto de ter na vida dele. Às vezes ele vem para cá, quando ele vem para minha casa, outro dia os pais dele saíram, os pais ganharam um Vale Night, e ele ficou comigo aqui até 3h30 da manhã. E eram 2 horas da manhã, e o Ian estava assim, vó, só mais uma pergunta. Vó, só mais uma coisa. E nós conversamos sobre as coisas do Senhor até 2 horas da manhã. Isso não tem preço. Mas você precisa lutar para isso acontecer. Você precisa fazer os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos verem em você a manifestação do poder de Deus. Se você não ora, eles não vão orar. Se você não lê Bíblia, eles não lerão também. Se você não é uma pessoa que tem temor a Deus dentro da igreja, eles também não terão. Eles precisam ter alegria e não antipatia de irem para a igreja. Concorda, pastor? Com certeza. A criança, ela vendo o exemplo, vai ser a primeira a se arrumar, vai ser a primeira a pegar a Bíblia, vai ser a primeira a falar assim: vambora, pai, vambora, que hoje é dia de igreja, hoje é dia de estar na casa de Deus. E as crianças, né, vão ter essa pressa de estar na casa de Deus, porque verão, primeiramente, o exemplo em seus pais, nos seus responsáveis. Nos adultos à sua volta. Com É isso aí, certeza. irmãos. E é melhor. E aí a gente pensa, faz uma comparação de ver uma criança como você era com 8 anos sendo batizada com o Espírito Santo, ou como as crianças de todas nossas que estamos falando aqui, porque não são só os meus netos ou só você. Aqui todo mundo tem experiência para contar daquilo que as crianças têm tido na presença de Deus, porque todos estão criando os filhos na casa de Deus. Aí você tenta comparar, porque não consegue, não cabe comparação. Uma criança sendo instruída na presença de Deus e outra aprendendo a dançar até o chão, dançando funk. E quando você pensa nessas duas coisas tão opostas, você consegue imaginar o futuro que cada um vai ter. É Qual que verdade. vai ser o futuro do que foi criado na igreja e qual que vai ser o futuro daquele que aprendeu e que canta, às vezes, até sem saber, tanta imoralidade que se fala nas letras de funk. Qual que é o futuro do que dança funk até no chão? Porque é isso que vê os adultos fazendo ou a que é criada na presença de Deus? Então, hoje, a opção de criar os filhos na casa de Deus, ela já anuncia o futuro que essas pessoas terão quando se tornarem adultos ou adolescentes. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Pastor Tiago, muito obrigada mesmo pela companhia. À medida que as lives forem acontecendo, uma vez por semana, nós traremos aqui convidados para estarem conosco. Na segunda-feira, eu creio que a pastora Priscila poderá estar aqui conosco falando, ainda que não fique o tempo todo, né? Pastor Isabela já está na nossa lista, Pastor Ronaldo já está na nossa lista. Nós vamos conversando por aqui, porque Deus ele tem nos dado grandes experiências. Pastora Priscila tem tido muita experiência com as mulheres, ela tem muito a falar. Tem pessoas aqui do grupo de mulheres dela, para a glória de Deus, pastora Priscila hoje tem um grupo de mulheres. Com quantas mulheres, pastora? Né? Só o grupo missionário dela de mulheres é um grupo muito grande. Vive a outra também, que tem experiências demais para contar de tudo que as meninas têm passado na presença de Deus. A Vívia tem uma célula de crianças na casa dela. Quanta coisa que ela tem passado, aprendido, né?
Então, na semana que vem, mesmo sendo uma live que cabe todo mundo, que interessa a todo mundo, nós vamos falar um pouco também da criação das mulheres que estão servindo a Deus, das mulheres que têm andado na presença de Deus. E, gente, não cabe aqui o que nos interessa, não são os debates teológicos, não nos interessa dizer quem está certo, quem está errado. Existem pessoas que pensam muito diferente de nós, e eu vejo muita gente brigando em nome de Deus. E eu agradeço a você, meu amigo espírita, que está aqui conosco. Eu agradeço a você, kardecista, você de religiões de matriz africana. Agradeço você, católico, que está aqui conosco. Agradeço o pessoal do Centro Espírita do Nave, que tem uma parceria bacana, que sempre nos ajuda naquilo que precisamos e vice-versa. Agradeço você que está aqui conosco, livre pensador, porque o que nos importa mesmo é que a presença de Deus entre na nossa casa, porque só um Deus, um só mediador, pelo qual nós podemos ser salvos, que é Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Amém. Agradeço a todos, aos evangélicos que estão aqui também, o pessoal da SEAP, que está comigo, com o pastor Tiago. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos a primeira live, o primeiro culto online, né? Em seguida, às 18 horas. Se organize, mas eu ouvi alguém, foi a Rúbia, tia dos meus meninos, me falando uma coisa. Já sei que passamos um pouquinho do horário, mas eu quero, antes de orar, falar só isso. Ela falou que na hora do culto, ela apronta, né? Pastora Gisele, se não me engano, também me falou isso. Ela troca a roupa, ela põe uma roupa bonita, ela não fica vendo o culto de pijama, ela apronta, porque ela não está assistindo uma live, ela está cultuando a Deus. Fique em casa, você que está no grupo de risco, você que não tem obrigação de sair para trabalhar. Gente, não é hora de ir para as praças, não é hora de ir para os parques. Vamos cuidar dos nossos idosos, vamos cuidar dos que são mais frágeis, vamos cuidar das nossas famílias. Vamos ficando por aqui. Segunda-feira, às 21 horas, estaremos aqui de volta. Amanhã estaremos nos cultos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do pastor Tiago, que hoje está aqui conosco. Eu te agradeço por cada pessoa, Pai, independendo do credo, mesmo esse que não tem religião nenhuma, que é um livre pensador, que está aqui conosco também todas as noites, que nos assiste. Eu te agradeço, meu Deus. Eu coloco cada uma dessas vidas em suas mãos. Eu coloco em suas mãos também, meu Pai, em nome de Jesus, os infectologistas. Eu coloco em suas mãos os médicos, os enfermeiros, os técnicos em enfermagem. Eu coloco em suas mãos todos que estão, Senhor, este exército de heróis invisível que não conhecemos, mas que estão no embate à pandemia, estão na linha de frente, Senhor, trabalhando incansavelmente para que isso tudo cesse. Deus, nós oramos, pedimos ao Senhor misericórdia, Pai. Pedimos ao Senhor misericórdia da nossa nação. Amém. Pedimos ao Senhor misericórdia. Toma em suas mãos, meu Pai, cada um dos estados que estão, Pai, vivendo esse colapso na saúde, toma em suas mãos, tende misericórdia, Pai, intervenha com seu poder naquilo que o homem não tem condições de fazer. Eu creio, Senhor, do Senhor é a terra, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Cada família que nos assiste nessa noite. Toma em suas mãos cada pessoa que nos assiste agora e os que nos assistirão posteriormente pelo nosso canal no YouTube, Comunidade Evangélica Aliançados na Promessa. Que a tua bênção esteja sobre todos nós. Considerações finais, pastor Tiago. Pastor, eu só tenho a agradecer, agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com você, abençoar os irmãos e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Não desanime, creia que Amém. Dias melhores virão, ainda em meio a tantas más notícias. Deus está cuidando de você e da sua casa, Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós não seremos abalados. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Boa noite. Espero vocês amanhã no culto, às 10 horas da manhã.
Deus abençoe a quadrangular do Lagoinha, que está aqui conosco também, quadrangular da pastora Marilene. Deus abençoe cada igreja. Não seremos abalados. Até amanhã, às 10 horas da manhã. A paz, Deus pastor. abençoe. Paz, até amanhã. Até amanhã.